você ouve Rádio Café, na 101 FM. Oito horas 37 minutos desta segunda-feira, 19 de maio. Tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a coordenadora do curso de Direito da UnoESC, doutora Fernanda Oliveira, que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse curso, haja vista que hoje é o dia do acadêmico de Direito. Talvez você diga, mas Guilherme, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, basicamente tudo, né, Fernanda? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade de vir aqui falar sobre uma coisa realmente tão importante para a vida das pessoas, né? Que é o curso de Direito e o próprio Direito. Certo. Como é que tá hoje o curso? Porque a gente, por exemplo, no curso de jornalismo, a gente ouvia que a profissão ia acabar pelo excesso de profissionais. Acontece isso no curso de Direito, por exemplo? Assim, a gente ouve muita preocupação, né, da quantidade de acadêmicos de direito e da quantidade de cursos de direito, e que talvez isso daqui a pouco vai chegar num limite, né? Mas o que eu sempre penso e que eu observo, aqui, mesmo aqui dentro de Santa Catarina, que é o que a gente tem mais contato, né, do sistema CAF, enfim, que os acadêmicos que se destacam, os acadêmicos que realmente abraçam a causa, porque a gente sabe que tem gente que faz o curso de direito para ir lá aprender, né, mas não com a intenção de atuar na área. Mas aqueles que realmente se dedicam para atuar na área, eles ocupam espaço. Eles têm espaço garantido, eles conseguem continuar na carreira. Então eu percebo que mesmo com tanta demanda, ainda assim tem espaço. Tem muita gente que pensa, vou fazer direito para tornar-me advogado. Mas, na verdade, a área é muito mais ampla do que isso, né? Sim, a gente sempre... É engraçado como as pessoas direcionam para o campo da advocacia, talvez por ter mais advogados, né? Eu dou sempre o exemplo, num lugar como Xanxerê, por exemplo, nós temos aí no fórum 4 juízes e nós temos 400 advogados, 500 advogados. Então, com o que você se depara mais? Com o advogado. Então, dá a entender que o curso direciona para isso. Mas, na verdade, ele te abre aí diversas opções de concurso, de atuar de forma autônoma, enfim, né? A gente tem percebido também que o acadêmico de direito, ele pode atuar não só na questão da advocacia, ou até mesmo não no fórum, como juiz ou promotor, mas o curso, às vezes, acaba sendo um complemento para outras profissões, né, Fernanda? Sim, assim, o que eu te digo é que às vezes a gente percebe que pessoas já formadas em outra área resolvem fazer o curso, né? Nós temos vários acadêmicos que não estão na idade de ingressar nunca tem idade. A gente foi na formatura da turma da melhor idade no sábado e a gente ouviu várias vezes isso, assim, foi bem interessante porque eles não têm idade para aprender, não é isso. Mas normalmente os acadêmicos têm 18 anos, né? 17, 18 anos. E ao mesmo tempo você percebe que numa sala de aula você encontra ali 10% pelo menos, que é uma turma mais velha, assim, que já fez um curso, que está lá para complementar. Hoje tem muita gente que começa e abandona o curso? Não, a gente não tem tanta evasão. Nós temos um cálculo, até o vice-reitor no início do semestre nos alertou, que a expectativa é de 20% de evasão, né? Mas agora com a questão das bolsas e com a facilidade do estudo gratuito, dá para se dizer, né? Porque muita gente consegue 100%. Eu tenho percebido que a gente não tem perdido muita gente no caminho. O Universidade Gratuita, ele tem facilitado esse processo? Muito, muito. Nós temos aí, Guilherme, a gente vem de turmas iniciais, ingressantes, de 40 acadêmicos, média,
tá? 40, 50 acadêmicos. Nesse ano nós tivemos 120 acadêmicos ingressantes no curso de Direito. Caramba. 3 turmas. Então eu acho que isso é a facilitação que o governo está nos dando aí com essa bolsa 100%. E oportunizando, né? Para todo mundo que tiver vontade de estudar, tá lá. Fernando, parece uma pergunta óbvia, mas preciso fazê-la porque o óbvio precisa ser dito. Qual é a principal dificuldade hoje no curso como um todo? A dificuldade, eu acho que a gente tem recebido, a gente comenta entre os professores isso, acadêmicos bem diferentes do que nós éramos acostumados. Então eu acho que a grande dificuldade é você se adaptar. Porque eu acho que a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Então, o celular, agora nós temos qual o problema? A inteligência artificial. Né? Então, o que a gente tem conversado? Não, então, em vez de você dar um trabalho, que a gente sabe que muitos deles vão buscar na inteligência artificial, e tá tudo bem usar, a gente tem que usar. Inclusive, eles têm aula disso, né? Mas, para não se tornar um faz de conta, então muda a forma do trabalho. E a gente vai se adaptando, mas a grande diferença, a grande dificuldade que eu vejo é realmente essa adaptação constante, porque eles vêm cada vez diferentes. Todo semestre, todo ano a gente recebe acadêmicos diferentes. Atrelado a essa pergunta, gostaria de partir um pouco para o pessoal, haja vista que você também já foi acadêmica de Direito um dia, porque só levanta para ensinar quem um dia sentou para aprender. E hoje é professora de uma área que é uma das mais desafiadoras do direito, porque a legislação ela muda constantemente. Sim. E as famílias também estão mudando, né? O que mudou na tua concepção de quando você começou, que eu sei que não faz muito tempo, mas até agora? Nossa, não faz muito tempo, se eu te conto o que mudou. Quanto tempo a gente tem? Na verdade, é desafiador, assim como várias áreas do direito, mas o direito de família em si, como você falou, as pessoas mudam muito, as famílias mudam muito e as necessidades mudam muito. Então, quando eu comecei a advogar, nós tínhamos aí um exemplo que eu sempre dou. O divórcio era 2 fases. Primeiro, você se separava, você tinha que provar que algum dos dois tinha culpa na separação. E aí, depois de 2 anos, enfim, prazo padrão, você fazia o pedido de divórcio. Hoje, se você quiser se divorciar no mesmo dia, você sai divorciado, sem exagero, por conta que agora você pode fazer isso num tabelionato. Na época, nem se imaginava isso, né? E isso tem 26 anos, do início até agora, né? E sem falar que já foi pior, né? Bem pior. Já não foi nem possível se divorciar, né? Então, se é esse o pior que tu tá querendo falar, digo, né? Nessa questão, sim. O pessoal falava do desquite. Desquite, isso. Separava, mas não podia casar de novo. Então, claro, né? São anos. Uma mudança não acontece do anoitecer para o amanhecer. Ninguém aceita isso. Mas o que parece no começo muito assim... No direito, a maioria das coisas acontece assim, com muito tempo para mudar. Passa-se muito tempo até que se consiga mudar as coisas. Sobre essa questão das leis, querendo ou não, vocês vivem uma atualização quase que diária, né? Como conciliar isso, absorver, interpretar, que é o ponto-chave, e repassar para o aluno da melhor forma? Na verdade, a gente sempre brinca entre os professores que a gente tem as aulas prontas, mas elas nunca estão prontas, porque elas sempre têm que ser revistas. Uma coisa que eu percebo é que os alunos estão sempre ligados nas mudanças. Então, bem o que você falou, a gente precisa... uma grande mudança, ela já vem sendo estudada. Então, você já sabe que possivelmente ela vai acontecer. As reformas, né? O próprio Código Civil agora está passando por uma reforma. Em breve a gente vai ter um código novo. Mas tudo que está acontecendo de discussão, a gente já vem acompanhando. Então, quando acontecer efetivamente que entrar em vigor, a gente já sabia mais ou menos para que lado que iria, né? Mas discussões que surgem, assim, você tem que estar sempre antenado. E isso a internet nos ajuda muito, que no meu tempo não tinha, né? E ajuda também aos acadêmicos, porque todos os dias, antes de ir para a sala de aula, você tem que saber o que está acontecendo, porque você vai ser questionado, com certeza. Haja vista que eles estão lá exatamente para isso, né? Para pensar. A gente está no mês de maio, o ano acadêmico já começou, mas a gente sempre tem agora na metade do ano aí uma virada, né? Quem quiser aderir ao curso de Direito, como é que pode fazer? Na verdade, as inscrições já estão abertas. Agora, no meio do ano, a gente não tem o costume de ter turma, né? Mas está aberta, inclusive, para a primeira fase, assim. O que a gente faz? Uma análise, próximo de fechar, né, as inscrições, de quantos acadêmicos nós temos numa primeira fase. Se não for suficiente para fechar uma turma, eles entram na segunda fase, fazem as matérias que são possíveis e no próximo semestre eles retornam para a primeira fase e seguem com essa turma, mas já com algumas matérias antecipadas, adiantadas. Importante destacar que o curso da UNOESC é um curso premiado, reconhecido,
e que tem um peso significativo no mercado de trabalho, né? A gente se orgulha muito do curso porque é um trabalho a várias mãos, né, Guilherme? São várias pessoas que trabalham, a própria instituição, os professores, a coordenação, e nós temos aí uma nota 4 no ENADE. O que é o ENADE? É o Exame Nacional, né, que avalia os cursos do Brasil inteiro. Então é o mesmo exame para o Brasil inteiro, que é aplicado pelo MEC, em que os acadêmicos são obrigados a participar. Eu digo obrigados porque se eles não participarem, eles não colam grau, e não é uma opção nossa. É uma opção do Ministério da Educação mesmo. E uma nota 4, né, é um contexto assim, de instituição, de estrutura e também do conhecimento dos acadêmicos. A gente é testado de todos os lados. Então, essa nota 4 nos dá muita satisfação e de ver que estamos no caminho certo e muita tranquilidade de saber que a gente está oferecendo para os acadêmicos aquilo que eles esperam da gente. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela visita. Sucesso a todos os acadêmicos de Direito da UnoESC. Então fica o meu abraço aqui para todos os acadêmicos. Enfim, hoje eu vou ver eles lá à noite e fico muito feliz de estar nesse lugar, convivendo com essas pessoas que nos ensinam todos os dias. Nós conversamos com a coordenadora do curso de Direito da UnoESC, Xanxerê, Fernanda Oliveira. Tem um pouquinho aqui pra gente na programação. Brasão, Marafim Móveis, Noratec Informática e Manfer Máquinas e Ferramentas fazem parte do Rádio Café. A gente volta já com as últimas do redeprincesa.com.br.